como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Aqui está a responsabilidade dos maridos, tão simples. Já viu o que é? Amar a sua esposa. E nota que ele mostra um exemplo de como deve ser o amor do homem para com a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Como foi o amor de Cristo pela igreja? Ele morreu por ela. Foi um amor sacrificial. Jesus Cristo se sacrificou para abençoar e para beneficiar a igreja. É por isso que hoje nós somos salvos, porque Jesus Cristo morreu em nosso lugar. É por isso que hoje nós temos a vida eterna. É por isso que hoje nós sabemos que vamos para o céu, não porque nós merecemos, porque nós ainda temos falhas, nós ainda temos dificuldades, nós ainda sofremos por obedecer todas as coisas. Mas nós somos salvos, não porque somos melhores que outra pessoa, ou porque fizemos por onde, mas porque a graça de Deus nos alcançou. Então, isto foi demonstrado quando Jesus Cristo se sacrificou no nosso lugar. Então, nota que Paulo ensina que assim como os homens amam seu próprio corpo e dele cuida, ele deve ter o mesmo amor para com a sua esposa, que nutre, que cuida da sua esposa, né? Então Paulo tem mais coisas a dizer aos maridos do que a esposa. Às vezes as esposas podem dizer, mas essa coisa, a gente tem que ser submissa ao marido. Mas Deus só diz isso para a esposa. Somente ser submissa. Mas ao marido, por causa dessa responsabilidade, ele mostra um padrão. E isso será exigido de cada homem. De cada marido haverá a exigência de Deus. As coisas que Deus tem para dizer são mais coisas ao marido. Nota que quando a gente leu, sobre a mulher, a gente leu só o versículo 22, 23 e 24. As coisas que o Senhor tem para dizer para o marido está no versículo 25, 26, 27, 28, 29 e 30. É muito mais exigência para o homem, e Paulo exalta aqui o amor conjugal ao nível mais alto que possa existir sobre o amor. Por isso, irmãs, as que forem solteiras aqui, moças, quando vocês forem ou estiverem orando para namorar com um rapaz, para casar com um rapaz, você precisa ter muito cuidado para não dar um passo em falso. Precisa examinar bem se aquele rapaz, ou rapaz, porque eu não estou vendo se tem algum rapaz solteiro aqui, mas rapazes, nós precisamos ensinar nossos filhos. Quando forem casar, tenham muito cuidado quando for escolher a sua futura esposa. Nós vemos que o passo, uma vez dado errado, então traz uma consequência. E são consequências tristes e às vezes irreversíveis. Porque se a pessoa teme a Deus, ele sabe que não vai mais resolver, vai ter que aguentar ali até o fim da vida. Então aqui Deus nos ensina que Ele instituiu o casamento por vários motivos. O casamento não é uma coisa que deve ser jogada fora ou descartada. Porque primeiro foi Deus que criou o casamento. E dentre as várias coisas, ou vários motivos porque Deus instituiu o casamento, é porque o casamento é para suprir as necessidades emocionais do ser humano. Lembra quando Deus criou
como diz a Bíblia, criou os animais, criou todos os animais, as aves, os peixes e etc. E quando criou o homem, ele criou só um. Dos animais, ele criou todos os animais naquela época. Foram várias aves, vários peixes, mas do gênero humano, ele criou só um. Ele fez do pó da terra o homem e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Foi? E depois ele viu que não era bom que o homem estivesse só e disse: far-lhe-ei uma companheira ou auxiliadora idônea. Então, nota que, imagine Adão lá. Ele foi muito inteligente, foi quem botou o nome em todos os animais. Foi Adão, viu? Não pense que aquela historinha que os professores ensinam no colégio aí, que o homem era assim, né? Aí agora hoje está assim no computador. O homem não era aquele bicho que diz o homem de Neandertal, o homem crômio, o homem isso. Não, isso é coisa de cientista. Doido. Tá bom, obrigado. Então, o homem foi criado inteligentíssimo. E nota que o que nós pensamos, a Bíblia não diz, mas é o que nós pensamos. Adão via o elefante com a elefante. Ele via a girafa com a outra girafa. Ele via cada animal de par em par, mas ele não tinha um par. Então Deus fez uma auxiliadora para o homem, para suprir as suas necessidades emocionais. Deus disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora. Daqui a instituição do casamento. O casamento também tem o propósito social de gerar filhos para dar a continuidade da raça humana. Mas no casamento, não é um homem tendo um filho aqui, outro filho ali, outro filho acolá, outro filho acolá, e a mulher tendo um filho de um aqui, do filho de outro acolá. Não é assim. O propósito do casamento é esse propósito social de gerar filhos para dar continuidade à raça humana, mas dentro do casamento. Paulo fala também de um propósito físico do casamento. Propósito físico. Dentro do casamento, ajudar o homem e a mulher a satisfazerem os seus desejos naturais que Deus lhe deu. O homem tem o seu desejo natural para com a sua esposa, e a esposa tem o seu desejo natural para com o seu marido. Deus não deixou casa de baixo meretrício, motel e essas coisas não, e pessoas pelas esquinas não. Ele disse: o relacionamento é para ser entre um marido e uma esposa, e não entre um namorado e uma namorada, ou um rapaz que fica com a moça e a moça que fica com o rapaz. Deus não deixou isso. Isso tudo é pecado. Ele deixou para que o homem casasse com a mulher, e ele só criou homem e mulher. Ele não criou outro gênero não, viu? Ele só criou homem e mulher. Não existe meio termo. Ele não criou outro gênero. Homem e mulher. E para homem casar com mulher e mulher casar com homem. Então Deus fez isso no casamento com este propósito de satisfazer os seus desejos naturais, desejos que Deus lhe deu. E aqui em Efésios capítulo 5, Paulo fala do propósito espiritual, viu? O casamento tem um propósito espiritual, à medida que o marido e a esposa experimentam este relacionamento de casados, uma relação um ao outro, a submissão e o amor em Cristo. Nota que a comparação que ele sempre faz: mulheres, sejam submissas como ao Senhor, e maridos, amai a vossas esposas como Cristo amou a igreja. Nota que isso é um relacionamento espiritual. Não é somente porque era ruim o homem estar só, não é somente para que o homem tivesse e a mulher tivesse as suas satisfações preenchidas, não somente para ter filhos, mas especialmente para ter uma felicidade espiritual, onde marido ajuda a esposa e esposa ajuda marido a seguirem e servirem ao Senhor Jesus Cristo. Então, no relacionamento conjugal, o marido e a esposa tornam-se uma só carne.
Sabe, isso é uma coisa muito maravilhosa. Quando o homem casa com a mulher, eles são agora uma só carne. Não são duas carnes, mas uma só carne. Portanto, tudo o que um faz ao outro, está fazendo a quem? A si mesmo. Se ele está amando a sua esposa, está amando a si mesmo, porque é uma só carne. Se ela está amando ao seu marido, está amando a si mesmo, porque os dois são uma só carne. Então isso aqui é muito importante, mas as pessoas no mundo não dão valor a isso. É por isso que o mundo está ruim como está, porque não dão valor a estes ensinos. O homem que ama a esposa